Olá, eu sou Juliana Lima e estou aqui com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. Hoje, o nosso tema é liderança feminina. E eu estou aqui com uma pessoa fantástica, que é a Rijarda, que ela é doutora em História, presidente do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa. Um clube que eu faço parte e que eu adoro. Rijarda, tudo bem? Tudo ótimo, Juliana. É um prazer muito grande estar aqui com você no seu canal. Gente, tem que se inscrever no canal dessa mulher, que ela é muito, muito importante e traz sempre assuntos relevantes para o nosso dia a dia. Ai, obrigada, querida. É um prazer enorme. Rijarda vai contar um pouco da sua história e vai falar como ela é uma mulher assim inspiradora, uma mulher que vem trabalhando com várias mulheres, inspirando assim milhares de mulheres. Rijarda, eu gostaria que você contasse um pouco da sua jornada e falasse em que momento da sua vida você sentiu um desejo, uma vontade de inspirar, de empoderar mulheres. Olha, Juliana, obrigada pela pergunta, porque é muito interessante. Eu gosto muito sempre de falar sobre ela, porque ela tem muito a ver com o que acontece com a maioria absoluta de nós mulheres. Eu acho que tem muito a ver com a maturidade, né? Com a maturidade, vem muitas coisas interessantes e que eu sugiro a você que está nos acompanhando aqui, que pare um pouquinho, se você tem mais de 40 anos, que seguramente está batendo a sua porta exatamente esse momento de pensar e ressignificar muitas coisas da nossa vida. E eu acho que foi um pouquinho isso que aconteceu. Realmente, a minha jornada, eu sou apaixonada pela minha história. Acho que a modéstia é algo que não é muito bom para nós, porque nós fomos sempre estimuladas a ser muito modestas, e aí acabamos muitas vezes de mascarar aquilo que nós temos de melhor. Então, eu sou a favor, e a partir de hoje, eu peço a você que esqueça a modéstia, porque ela faz um desserviço para o nosso, para a nossa liderança, para quem nós somos, primeiramente para nós mesmas. E a minha jornada em relação ao Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, que é uma comunidade que hoje está presente em 19 países, né, unindo mulheres extraordinárias, assim como a Juliana, e muitas mulheres aí em Miami, a Juliana está em Miami. Ela começou exatamente no momento em que eu dei uma virada muito grande na minha vida. Eu estava fazendo aqui em Lisboa o meu doutoramento em História Contemporânea, que foi um presente que eu me dei. Pronto, desde 2014 que nós moramos aqui, eu, marido e filho, em Lisboa, e nós viemos para cá porque eu resolvi me dar esse presente. E aí advém a primeira grande bandeira do nosso clube, e com ela nós fincamos, de fato, ah, um posicionamento sobre a liberdade da mulher. Liberdade financeira é a primeira liberdade da mulher, e com essa máxima, nós pensamos em unir mulheres, Juliana, de vários lugares do mundo, em um momento muito crítico da humanidade, que foi o início, da maior experiência que nós vivemos, que foi a pandemia por Covid-19. Então, naquele período, 2020, eu pensei em criar algo que pudesse significar para as mulheres que, de uma forma abrupta, perderiam os seus empregos, fechariam os seus negócios e voltariam para casa não por escolha, mas por imposição. Isso faz toda a diferença nesse raciocínio. E uma coisa é você escolher voltar para casa, é você escolher estar no lugar que você quer. Outra coisa é você ser imposta a fazer por uma questão absolutamente que não diz respeito a você. E eu Sim. pensei eu pensei exatamente de criar esse movimento que veio ao encontro exatamente desse momento em que as mulheres podem se encontrar, no caso virtualmente, para fazer um network e fazer negócios. Sensacional, maravilha. E, Rijarda, conta um pouco, porque a gente vai falar muito do clube, tem algumas perguntas aqui, mas Ok. eu queria que você contasse um pouco da sua vida, quer dizer, porque você nasceu no Ceará.
Sim, senhora, em Fortaleza, Ai, há, que maneiro. há mais de 60 anos. E, e eu acho que desde cedo eu sou uma pessoa muito inteligente. E como eu vi o que eu disse, que eu não tenho problema nenhum de assumir as coisas boas que eu sou, assim também como os desafios que eu tenho. Desde de sempre, pensei muito no que eu queria ser e o que eu queria fazer. Eu sou a primeira pessoa, a primeira mulher, a primeira pessoa da minha família a entrar na Universidade Federal do Ceará no curso de medicina. 6 meses depois, eu deixo a medicina e vou para a história. Então, essa foi a minha primeira grande escolha que eu fiz assim com absoluta consciência, porque a medicina como profissão não foi feita para mim, e eu ia para atender a desejos de outras pessoas legitimamente, e eu adoro história, adorei história sempre. Então, eu escolhi ali, já a minha primeira grande escolha, Juliana, foi trocar Olha, de primeira medicina. decisão, que interessante, Primeira você vê? decisão. Isso já vem da liderança, você vê como é importante a gente tomar decisão, a gente tomar uma decisão. E você tem tudo a ver com história, Rijarda, assim, o pouco que eu te conheço, dá para ver que tem muito mais a ver com você, sem Tem, dúvida nenhuma. tem muito a ver. Mas tu sabe uma coisa que é muito interessante? É que, pronto, eu fiz a universidade, depois fui para São Paulo, enfim, e comecei a empreender também no Rio de Janeiro. Ah, Foi meu primeiro empreendimento com o meu primeiro marido. Eu lá no Rio de Janeiro, fazendo esse corte epistemológico gigante, não é? Da Universidade Federal até o Rio de Janeiro, e eu fui para o Rio de Janeiro ah, para trabalhar na Fundação Nacional de Artes do Rio de Janeiro, cuidando da área do trabalho de museus, que eu adoro, também é uma área que eu gosto muito, amo. com o Museu do Primeiro Reinado. E eu fui convidada a desenvolver o primeiro projeto de museu da cidade do Rio de Janeiro. Então foi muito interessante. Eu vivi Imagina. os melhores tempos do Rio de Janeiro, né? E Tá conhecendo boa. é muito, olha, eu vivi o melhor dos mundos no Rio de Janeiro. Gente, A nova, a época da Bossa Nova, foi essa. Bossa Nova. E Ah, por falar nisso, olha, uma informação em primeiríssima, que eu não falo muito. Eu fui produtora do Carlos Lira, o grande, claro! grande homem, o grande homem que recentemente nos deixou e foi Gente. algo foi maravilhoso. Eu produzia muitas pessoas importantes da Bossa Nova. Então, Rio de Janeiro, eu vivi o melhor do Rio de Janeiro e foi fantástico tudo. E aí foi meu primeiro empreendimento que deu origem a todo esse trabalho de empreendedorismo, não é? E até porque, Juliana e todos e todas, eu acredito muito que nós mulheres, nós temos o DNA do empreendedorismo. Nós já nascemos empreendedoras. Nós vamos só ter que aprender como ganhar dinheiro com o empreendedorismo. É simples assim, porque Exato. nós fazemos tudo na nossa vida diária, cotidiana, tudo que o empreendedorismo exige, não é? Então, nós já nascemos com esse upgrade, não é? DNA, nós somos empreendedoras, não é? E aí eu fui Ai, exatamente desenvolver isso no Rio de Janeiro. Então, eu comecei no Rio de Janeiro o meu percurso empreendedor, isso meado dos anos de 1990. olha, que interessante, maravilhoso. E, Rijarda, então assim, você comentou, você já se antecipou, que era essa pergunta do clube que eu ia comentar. Então, assim, falando um pouco mais, porque assim, o clube realmente, eu queria deixar um espaço aqui grande para a gente falar, porque eu estou tendo essa experiência, eu entrei há alguns meses no clube e realmente, assim, o clube me abraçou. Sabe, Rijarda, assim, queria até aproveitar para comentar isso com você que assim, eu estava numa transição muito importante profissional, depois de mais de 20 anos no mundo corporativo, e eu começo a empreender pela primeira vez, que foi um desafio muito grande, porque quando você está acostumada ali a ter o seu cheque no final do mês, quando você parte para um desafio desse, e realmente o business você começa mesmo desde né, do nome da empresa, enfim, começa a desenvolver desde o do iniciozinho.
E eu acho que o momento que eu entro, quer dizer, no momento que eu entro no clube e eu sinto esse suporte, sabe? Isso foi tão importante, foi decisivo para mim, porque eu acho que essas conexões, essas mulheres fortes que dão apoio para a gente e que fazem a gente seguir em frente, ter a coragem de realmente, mesmo com medo, a gente seguir e Sim. partir para frente. Então, assim, eu até te agradeço de coração, porque eu acho que esse suporte é fundamental. E comentando sobre o clube está hoje o quê? 18 países, né? Você comentou, 19. nossa, ai meu Entrou a Deus, Noruega, sério? Luxemburgo. Assim, nós estamos em 19 países e é realmente algo extraordinário. Juliana, esse sentimento que você tem é algo que, assim, desde o início do clube, o clube iniciou de uma maneira muito linda, muito linda. Eu acredito muito em sites, em se você está preparada para receber o que o universo tem para te dar, baixa. Você sabe o que tem que fazer, não é? O que acontece muitas das vezes, Juliana, é que nós ficamos brigando com a natureza. E aí, nessa briga, quem perde somos nós. E o clube, ele entra na minha vida como ele hoje está estruturado, exatamente no dia 9 de março de 2020, em um palacete lindo aqui em Lisboa chamado Casa Pau Brasil. Lá no espaço lindo também aqui, que chama-se Príncipe Real. E ele entrou de uma maneira muito clara, porque, como eu estava a dizer no início da nossa conversa aqui, eu olhei para aquelas mulheres e vi naquelas mulheres que estavam reunidas comigo para o que seria o último dia de um grupo que nós nos reuníamos presencialmente aqui na cidade, não é? Já que nós íamos entrar em lockdown, não tinha como fazer aquela reunião, e eu reuni as mulheres para acabar com o grupo Mulheres de Negócio de Portugal. E ali, vendo aquelas mulheres, eu extrapolei aquela sala para o universo e vi quantas mulheres estariam completamente abandonadas, no sentido de que elas iriam para dentro de casa e ficariam lá fechadas, cuidando de maridos que também iriam voltar para casa, de filhos que voltariam para casa. E ela, como sempre, nós, não é, somos nós teríamos a responsabilidade de equilibrar uma situação que Exato. não foi escolhida por nós. E aquilo dali foi algo tão forte, tão imperioso, que eu decidi ali criar o Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa como negócio. E por que como negócio? Porque até então eu fazia um trabalho absolutamente voluntário. E ao fazer o trabalho voluntário, eu dava já aula em duas universidades, estava terminando o meu doutoramento, com a possibilidade de ir para o Reino Unido fazer um pós-doutor. E eu, naquele momento, foi muito incrível, porque entre um e o outro, não dá para você servir a dois senhores ao mesmo tempo e com É, a mesma fidelidade. Então, você tem sempre que ter foco e optar para que caminho você quer dirigir sua vida. E naquele momento, eu decidi optar por unir mulheres, não é? Como negócio, não é? Olhei para o meu marido, que tinha ido para me ajudar a levar as coisas, e eu disse, não vou fechar o clube. Ele não entendeu, mas respeitou como sempre. Ele é de uma gentileza extraordinária. E aquelas mulheres nunca souberam que seria a última reunião. Eu saí dali com o clube, arrepia-me ainda hoje, o clube já completamente claro na minha cabeça. Foi um insight extraordinário que eu tive ali. Eu saí com um clube desenhado na minha cabeça, tanto é que isso foi em março, 9 de março. Dia 17 de abril, ou seja, um pouco mais de um mês, eu já tinha um website funcionante e nós fizemos a nossa primeira publicação. Eu estou contando a você em primeiríssima mão, porque eu estou lançando, agora já no próximo ano, o livro que conta um pouco da minha história, um pouco sobre liderança e sobre liberdade financeira e a história do clube. E eu estou trazendo em primeiríssima mão para a Juliana aqui, neste canal fantástico. quero ler como os outros livros, porque depois a gente comenta, você vai falar sobre os outros livros, mas que É, interessante, e tem tudo a ver é, com os temas que eu trabalho, porque eu trabalho com temas ligados à liderança, a então, liderança, exatamente. Então, eu estou trazendo o que vai ser lançado ainda, um spoiler,
do que vai estar no nosso livro. Então, ali, naquele momento, ao criar o clube, em um mês e pouquinho eu já ter tudo, e aí eu precisava testar se eu teria mulheres para pagar o meu sonho. E aí, nesse tempo, eu tive uma embaixadora no Brasil, que é a Rô Cordeiro, nossa embaixadora, e uma aqui em Portugal, a Olga Gonçalves, que também é nossa embaixadora, e elas comprovaram que havia espaço para fazer isso. O nosso clube vai fazer 5 anos em março, no 2025. Em 4 anos e meio, nós já realizamos 4 congressos globais, vai acontecer o quarto agora em março. É, Estamos presentes em 19 países, com 300 embaixadoras que não são embaixadoras quaisquer, são embaixadoras, são mulheres muito especiais, assim como a Juliana, que conseguem trazer para dentro do clube os semelhantes, porque eu acho que tem que ser os semelhantes se atraem e a gente tem que trazer para dentro quem nós confiamos. Então, o clube não é um clube que aperta botão e entra, não é? É sempre indicação das nossas embaixadoras, ou se quiser entrar, manifesta interesse, eu tenho uma equipe que faz rapidamente ali uma pequena pesquisa, não tem nada a ver com pesquisa de nada, nada além de que se ela tem negócios que conectam com os nossos. E aí a gente convida essa mulher. Então, isso que você sente, que você traz e dá esse depoimento que me deixa com a convicção, com a absoluta convicção de que eu, naquele momento, em 9 de março de 2020, eu fiz a opção certa de apostar em mulheres criando relacionamentos empresariais e fazendo negócios entre si. Não é? É possível, não é simples, porque não é porque nós vestimos saias que nós somos maravilhosas, nós temos os nossos desafios e a gente tem que encarar isso de frente, mas é possível criar essa rede extraordinária de mulheres ótimas. exatamente. E uma das perguntas aqui que eu coloquei é isso, é a qualidade das conexões. Eu acho que o clube, assim, o diferencial do clube, eu acho que é essa qualidade das conexões. Eu acho que vocês têm muito esse cuidado, você, as diretoras, de uma maneira geral, tem muito esse olhar para a gente realmente conectar pessoas que estão ali com o mesmo objetivo para fazer sentido, não é simplesmente para contar mais, né, como se fossem números. Eu acho que cada uma ali tem o seu espaço, eu vejo muito essa preocupação. Então, é bacana você falar isso, porque eu sinto isso e eu ia justamente pedir para você explorar um pouco essa qualidade das conexões do clube. E, assim, falando um pouco, Rijarda, eu vejo que a educação para você é extremamente importante. Eu acho que assim foi uma das coisas que me saltou assim os olhos em relação ao clube. Foi porque eu vejo que você, aqui no inglês, a gente fala set the tone, né? Quer dizer, você passa o quê? Muito essa questão da educação. Eu acho que como você busca sempre se atualizar, estudar, você foi para Portugal para fazer o seu doutorado, e eu sinto que no clube você coloca muito essa parte de capacitar mulheres. Então, vários cursos, mentorias. Então, isso eu acho que também é um ponto importante que eu queria que você comentasse sobre isso, assim, essa importância, porque para mim eu acho que a educação é a base de tudo. Eu acho que na sociedade, uma das coisas que no nosso país, no Brasil, assim, que o meu maior desejo é que realmente tenha, né, em algum momento, esse foco na educação, porque eu acho que é a base de tudo. Então, eu queria que você comentasse, porque eu sei que isso é extremamente importante para você. É sim, e é mesmo, você tem uma boa percepção, Juliana. Para mim, eu sou uma acadêmica, de base eu sou uma acadêmica, sabe? Assim, eu tive muitas empresas lá no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, as minhas empresas foram muito referenciadas, porém eu nunca esqueci o lado do conhecimento. É tanto que, estava aqui a lembrar enquanto você falava, que nós fomos donos do primeiro canal médico de televisão que servia exatamente para treinamento médico.
A minha empresa, ela criou algumas campanhas que, inclusive, por exemplo, a campanha do tabagismo, contra o tabagismo, foi iniciada por mim. Então, eu criei lá uma campanha chamada Que é, sensacional! Nossa, eu Tô te participei. trazendo, olha, tô te trazendo coisas ótimas, Juliana. Você está me provocando, ótimo. Isso é ótimo. Então, eu criei lá uma campanha chamada Cigarro por Amor Pare, junto com a Santa Casa de Misericórdia e a Associação de Medicina, com vários institutos médicos, sociedades de cancerologia, de cardiologia, enfim. Nós criamos essa campanha e foi uma campanha que ela foi tão forte, foi nacional, que ela, na época, era o ministro José Serra e fez com que ele tivesse o apoio necessário para começar a coibir o tabagismo, o uso de fumo, de cigarros em ambientes fechados, inclusive dentro das aeronaves. Então, isso foi. Nós trouxemos, ainda hoje eu tenho aqui tudo registrado, nós conseguimos colocar dentro da anamnese médica a pergunta: você fuma? Porque isso nós entendíamos que era fundamental para você dar qualquer diagnóstico. E até então ninguém fazia isso e a gente conseguiu colocar isso e virou lei, enfim. Então, essas coisas sempre estiveram presentes. Então, não é da agora, não é, que a gente tem essa convicção que a única coisa que ninguém pode nos tirar é o conhecimento. Exatamente. Conhecimento é aquilo que você leva para outra dimensão e que seguramente ajudará para que a humanidade ela vá se reciclando, não é? Então, isso eu tenho presente no clube, é tanto que nós temos dentro do clube uma área específica de conhecimento, né, que nós chamamos de Academia Empreender, onde nós procuramos usar toda a nossa expertise das mulheres extraordinárias, que são as nossas embaixadoras, para fazer uma reciclagem com as empreendedoras. Então, nós criamos um programa que se chama Programa Empreender Feminino, que já está na sua 13ª edição, onde nós unimos as empresárias com a competência, e atenção que é tudo pago, mas assim, é com a competência de ajudar, não é ajudar no sentido de pegar a mãozinha, não, é de transmitir conhecimento para as nossas empreendedoras. E dentro desse programa, Ju, além do conhecimento, onde, em primeiríssimo lugar, nós trabalhamos o mindset da mulher, porque está tudo aqui na nossa cabeça, Perfeito. tudo está aqui na nossa cabeça. 100% de Então, acordo. se a gente não começar por aqui, eu posso dar todas as condições para qualquer pessoa se desenvolver. Mas se ela não equacionar as crenças que ela tem na cabeça de não merecimento, no caso nosso, feminino, nós não vamos a lugar nenhum. Não, você Isso está tocou num absolutamente ponto comprovado. importantíssimo. Eu começo, para você ter ideia, Rijarda, os meus programas, eu começo justamente aí. Não adianta. Se Adianta. você não trabalhar toda essa parte, os pensamentos que as pessoas têm em relação a si mesmas, tudo para você ter, né, a sua autoconfiança, começa daqui. É esse mindset, são esses pensamentos que realmente movem as mulheres para frente, enfim, todos, de uma maneira geral. É. Excelente. Uma outra pergunta que eu queria comentar é que você levanta algumas bandeiras bem interessantes, Rijarda. Assim, eu vejo a questão da sustentabilidade. Eu vejo que você é muito atuante. E isso é um outro, assim, uma característica também que eu admiro demais. Assim, eu vejo a sua preocupação. Você não está simplesmente, você tem essa clareza do negócio que você quer que a gente tenha dentro do clube conexões importantes, que a gente faça negócios dentro e fora do clube, mas eu vejo essa questão da sustentabilidade, sabe? Esse cuidado com a natureza, cuidar para todas dentro do clube que trabalhem nisso, que a gente puxe temas ligados à sustentabilidade. Eu acho que até negócios, que você chama a bioeconomia criativa, que é um tema que a gente está desenvolvendo aí ao longo do ano, a gente desenvolveu bastante, inclusive o Conecte-se, que é o evento que você comentou rapidamente, que a gente vai focar muito, é um dos temas fortes do nosso Conecte, que vai acontecer em São Paulo,
em março. Quais os dias? Vai ser do dia 12 ao dia No dia 15. 14, e nós vamos fazer uma esticada até o Rio de Janeiro para viver o ecossistema de inovação no Rio. Vamos passar 2 dias lá, então vai ser assim maravilhoso. Você tocou num tema que realmente para nós é muito caro, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Essa coisa de que você ou é ou tem, isso é a coisa mais sem sentido que existe. Nós mulheres somos, não é? E podemos ter, não é? Com responsabilidade. Então, nós trazemos essa visão da sustentabilidade para dentro dos negócios, porque nós não vemos isso como dicotômico, não é? Então, nós podemos ter negócios ótimos, extremamente rentáveis e sermos agentes também de preservação da natureza, de entender a natureza como um parceiro, não é? Então, aquela ideia da Revolução Industrial, que teve seu ápice no século XVIII, 17, 18, isso já foi, nós já tiramos da natureza muito além do que deveríamos, de uma forma absolutamente irresponsável. Então, hoje, nós temos que pagar essa conta e ter uma visão mais altruísta e humanista da própria natureza. Então, nós defendemos isso, se dá em todos os níveis, seja no serviço, seja nos produtos, seja nas relações entre dono da empresa e colaboradores do seu negócio, do seu lucro. Então, são relações que têm que estar afinadas com este novo momento que a humanidade passa de extremos desafios. Então, o nosso Conex, que acontece entre 12 e 14 em São Paulo, nós temos como tema inovação, tecnologia, sustentabilidade e lucro. Nós estamos chamando a atenção que é possível ter lucro com sustentabilidade, com inovação e com a tecnologia. Então, Perfeito. isso é o que nós vamos fazer nesses dias que eu disse aí para você, em São Paulo. Vamos receber mulheres de várias partes do mundo, né? Nossas embaixadoras e pessoas interessadas em conhecer melhor o nosso ecossistema. E vamos interagir diretamente com as pessoas de São Paulo, com as mulheres extraordinárias, empreendedoras fantásticas, as empresárias, as instituições, não é, que estão em São Paulo. Então, esta é a lógica do nosso Conect. O Conect sempre será o encontro das embaixadoras do clube com as empresárias, empreendedoras e homens, óbvio, É, o local onde se realiza. O nosso clube não é sexista, ao contrário, é um caminho que nós estamos trilhando para que mulheres possam cada vez mais desenvolver as suas habilidades, competências e criar uma sinergia muito forte dos negócios, né? Trazer a mentalidade de negócios, desenvolvimento de negócios, para fazer negócios com qualquer pessoa, porque negócio não tem gênero, né? Negócio tem valor, tem resultado. Então, é isso que nós vamos fazer e estamos, como dizia, juntando também, fazendo grupos, não é, de mulheres que vão para o Conex e nós vamos continuar nessa missão empresarial no Rio de Janeiro. Então, nós eu estamos quero. encontrando. Vai Eu ser quero. maravilhoso, Juliana. Ah, não, eu vou. Eu Claro quero que ficar vai, em você vai São estar Paulo e muito quero ir bom. para o Rio. É claro que sim. Então, se você que tem interesse, olha, fala com a Juliana. A Juliana é nossa embaixadora e é também uma embaixadora Conects. Então, ela pode também organizar, juntar essas mulheres de várias partes do mundo. E vamos, olha, vai ser um encontro absolutamente inesquecível. Vamos, nesse encontro também, nós, com as embaixadoras, fazemos a estratégia do ano seguinte. Nós temos uma embaixadora, que é a nossa segunda, que é a Olga Gonçalves, que ela disse que no clube, o nosso tempo começa de março a março. Então, em março, a gente faz esta avaliação, faz as propostas Do das próximo ações ano. do ano seguinte para a nossa comunidade. Interessantíssimo. E esse ano foi em Portugal, certo? É. Rijarda, você faz uma alternância. Um ano em Portugal, um ano no Brasil, e agora a gente vai expandir também para outros países. Próximo ano, Olha, estou sabendo, já me contaram que deve ser no Canadá. Falei, ô, eita, não pode dizer isso. não, não. Ih, meu Deus, Oh, my God! Mas assim, mas não. sim, assim, o Conex ele é itinerante, é onde tem.
mais possibilidade de nós unirmos mais embaixadores. Então, quanto mais o local se desenvolve, mais possibilidade de nós irmos com o nosso Congresso Global, não é? E o Canadá, com a nossa querida Maísa Dores e as mulheres maravilhosas do Canadá, não é? Brasileiras, portuguesas, angolanas, enfim, que estão lá, estão fazendo um trabalho extraordinário, gente. Assim, é um Não. crescimento, não é? Então vai ser muito bom e eu vou ficar muito feliz se nós conseguirmos juntar Miami, Canadá, que é aí 7 horas de diferença, não é nada, não é? Exato. É bem pertinho, vamos juntar e vamos fazer uma super conexão aí né, Já desses dois. estamos conectadas, porque eu adoro todas lá do Canadá, é um grupo assim Vice-versa, hein? Eu estive com a fantástico, Maísa, ela disse a mesma coisa. é Então, a coisa boa. E aqui é aquilo que eu falei, assim, a gente está criando esse núcleo aqui em Miami, vai ser um núcleo forte também. com E é certeza. isso, esse apoio é muito importante. Eu sinto que, assim, a Maísa me dá várias dicas, ela me apoia, então, assim, isso é bem, sabe, esse apoio mútuo é muito É importante. fundamental, é fundamental. Ninguém vai para nenhum canto sozinho, gente. Exato. Aliás, que chato. É muito chato andar sozinho. Então, a gente tem que andar em bando. Na nossa existência sempre foi em bando. Havia um tempo que se a gente não andasse em bando, nós morríamos, não é? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que ir, nós temos que estar sempre conectadas umas com as outras, não é? Então, assim, a sua audiência, se quiser mais informação sobre como participar do Conect, sobre como participar do clube, sobre como interagir com mulheres 40 a mais, que estão mais afim de fazer negócios e também se divertir, E se também viver, divertir, isso que eu ia falar. poder rir Negócio de uma maneira leve, leve. descontraída, agradável, que é assim que eu me sinto, realmente. E você vê, a gente fez uma reunião aqui em Miami, sem querer a gente conseguiu reunir várias embaixadoras machos do clube, e foi assim, eu vou te falar, foi um momento especial, Rijarda, porque assim, sabe, a gente. E muitas já se conheciam há anos virtualmente. E foi É, uma oportunidade. A Rô, conheci a Rô pessoalmente, errou, pois é, eu ia dizer foi, isso. assim, sem palavras, Eu demais, ia, maravilhoso. eu ia. E, Jarda, trazendo um pouquinho para o mundo da questão da liderança, como você vê, assim, os maiores desafios hoje, na sua opinião, que as mulheres ainda enfrentam para ocupar posições de liderança? Como você vê isso hoje? Porque eu acho que a gente já caminhou muito, mas a gente ainda tem uma estrada longa. Então, eu quero entender um pouco o seu olhar para isso. Olha, muito interessante essa sua pergunta, porque tem várias justificativas, não é? Entretanto, eu gosto muito de trazer um pouco a responsabilidade para cada uma de nós. O que eu sei, Juliana, pelos estudos, pelo que eu vivo, assim, ninguém dá nada para ninguém nesse espaço de liderança, ninguém dá nada para ninguém, não é? Mesmo assim, as leis que são super necessárias, por exemplo, o Brasil está num momento muito interessante de aprovação de leis onde as mulheres assumem um protagonismo do ponto de vista legal. Se eu não tiver aqui um protagonismo de fato, só o de direito não vale. Ah, aqui, por exemplo, na União Europeia, é obrigatório, quer dizer, entra aí de novo a liderança de direito. Se nós não tivermos aqui a contrapartida do de fato, ok? Então, o que eu quero, e essa é uma das situações que eu tenho me debruçado muito, é de desenvolver lideranças. Nós temos que trabalhar muito essa ideia da liderança e da ocupação de espaços. Nós sabemos que muitas vezes até as empresas, por essa obrigação, pela obrigatoriedade, elas abrem um espaço. Por exemplo, o conselho, vamos botar mulher em conselho, aí bota um monte de mulher, não que tenha o poder da caneta, mas que tem o poder de ocupar as cotas. Cotas são legais, bacana, mas não são elas que vão garantir o nosso protagonismo no mundo dos negócios. Sim. Sabe? Assim, o máximo que pode acontecer é dizer, ok,
Mas nós temos que nos preparar cada vez mais para assumir, e o preparo começa aqui, entendendo que o que nós já sabemos, nós somos muito boas. Exato, acreditar nisso e ter essa autoconfiança, que eu sinto Autoconfiança. que o que segura muitas mulheres é isso, essa falta de confiança. Ah, eu não estou preparada, eu não estou preparada. É pensar o seguinte: você está preparada, você vai sempre ter que se desenvolver, porque é contínuo. Esse desenvolvimento é necessário, essa parte toda de educação, de preparo. Agora, que comece, aceite um cargo de liderança e continue se desenvolvendo. Eu acho que isso é importante. É fundamental, porque assim, muitas vezes tem até espaço, mas os espaços não encontram as mulheres, e as mulheres não encontram o espaço, não é? Então, o que eu sugiro, e eu estou até te dizendo também, assim, dentro do clube, eu tenho cada vez mais criado uma estrutura para que o clube ande dependendo cada vez menos de mim, do meu dia a dia. Para quê? Porque hoje o meu compromisso é trabalhar muito a expansão de mentalidade, não só de mentalidade, porque, felizmente, pelo trabalho, pelo resultado do que nós fazemos, hoje eu tenho um nível de network absolutamente qualificado. Então, eu tenho trabalhado muito no sentido de trazer mais mulheres para dentro dessa liderança, para a ocupação desses espaços, não é? Que começa, obviamente, com uma alteração de mindset, não é? E, entretanto, acredito mesmo, Juliana, que nós estamos, claro, andando ainda a passos pequenos, passos pequenos em relação a quê? Em relação ao que nós podemos fazer em relação principalmente a quem nós já somos. E aí eu tenho que chamar muita atenção. Nós já somos líderes. Gente, se você chegou numa posição, ocupa mesmo, né? Ocupa sem arrogância, ocupa do jeito que você é, porque hoje, cada vez mais, nós estamos trabalhando a liderança inspiracional, não é? Você tem muito a liderança manipuladora, que nós estamos já cansados e cansadas de ver, de vivenciar. Entretanto, a contraparte dessa liderança manipuladora é a liderança que inspira. Inspira não a ter seguidores, mas a construir juntos realidades que você acredita, que é o que eu vivo hoje no clube. Perfeito. Então, assim, você é líder, crie não seguidores, mas outras lideranças que vá com você construindo essas realidades, não é? E a Uma gente tem que fazer colaboração. isso. É colaboração onde todas irão juntas, todas ganhando, porque na hora que uma liderança, e repito, não é porque veste saia que você tem que apostar. Esqueça esse negócio, é porque é mulher e eu tenho que investir. Não. Nós temos que investir em quem é, em quem dá resultados, percebe? Então, assim, isso é muito importante, que a gente traga e comece a vivenciar isso, e que puxe cada vez mais mulheres para viver esta construção de realidade que são importantes, são realidades importantes e que nós podemos desenvolver a partir do momento que nós saibamos exatamente o que nós queremos. Esta é a grande viragem, não é? E que isso eu defendo que acontece após os 40, viu, gente? Até os 38, 39, você pode fazer o que você quiser, tá liberada, vai fundo, dá as cabeçadas que tem que dar, porque daí a pouco você tem que entrar nessa parte que eu chamo de maturidade, e na Verdade. maturidade a gente tem que dar respostas muito mais efetivas. Ai, sensacional. Ai, eu ia falar justamente para a gente fechar, mas eu acho que você já se antecipou e já falou, porque eu ia falar. Passe uma mensagem, você que é uma mulher forte, uma líder, que para mim, assim, é um símbolo realmente verdadeiro de líder, de liderança, de uma líder. E o que você poderia falar, assim, deixar como uma mensagem final para dar uma força, encorajar essas mulheres que de repente não se acham preparadas ou não têm autoconfiança para tomar uma decisão de repente mudar de carreira ou começar a empreender ou tomar qualquer decisão de mudança na vida, para realmente seguir os sonhos. É isso que você falou.
parar para pensar o que que eu realmente desejo, o que que eu quero da minha vida e ter coragem de fazer essa virada. Então, assim, uma mensagem final, Rijarda, você que eu admiro demais. Recíproco. Olha, o que eu digo é que se você acha que você não é, né? Então, assim, isso está muito ligado ao interno, gente. Lá no início da nossa conversa, eu falei, essa coisa da modéstia, da falsa modéstia, é um desserviço absurdo. Porque o que eu sei, é assim você como eu, nós sabemos do que nós somos capazes. Nós temos certeza do que nós somos capazes. Se a gente para um pouquinho e vê tudo que nós já fizemos, a nossa trajetória de vida, atenção, depois dos 40, porque até 38 você tem todo direito. Você vai perceber que você chegou aqui. Se você chegou aqui, 99,9% foi resultado da sua ação. Então valoriza isso, minha amiga. Deixa de zona, deixa de pensar coisa que não é. Se você chegou até aqui, é resultado do que você fez. E mais ainda, se você está nesta dimensão, é porque uma mulher disse sim para você, não foi um homem, foi uma mulher. Pensa nisso. Uma mulher disse sim para você estar aqui. Então, honra. E começa a acreditar e defender aquilo que está dentro de você. Entende? E ocupa os espaços. Vem para dentro do clube, por exemplo, para ter relacionamento com outras mulheres que pensam parecido com você. Ocupa o espaço que é seu. Então, o que eu te digo, assim, com todas as letras, para de justificar aquilo que você não tem. Começa a ir em direção àquilo que você quer. O mundo, na hora que você fizer isso, o universo todo começa a conspirar a favor. Porque se você não chegou ainda, é porque você está justificando aquilo que você não tem. Então, começa a ir na direção. E nós, tanto eu quanto Juliana, como todas as mulheres assim que têm um pouco essa visão, estamos disponíveis para trocar com você. Agora, uma coisa que nós não aceitamos, por exemplo, no clube, é mimimi, é ficar achando justificativas, achando que o outro é responsável por aquilo que é seu. Não delegue a ninguém aquilo que é seu. Às vezes a pessoa nem quer e você está insistindo, não é você que é responsável. Não é, não é? Então, assim, se você tem condições, chegou até aqui, se você já tem uma carreira, se você quer alterar a carreira, se você tem uma empresa, mas quer mudar de serviço, se você quer mudar, ouse, faça, seja insensato de vez em quando. Estava me lembrando do George Shaw, e ele tem exatamente essa frase, né? Que assim, o, o não sensato, ele se adapta ao mundo. Os insensatos, eles fazem com que o mundo se adapte a eles. Então, eu estou na fase de ser absolutamente insensata. Se você se identifica, então vem para cá, né, Juliana? Nós somos insensatos porque nós queremos mudar o mundo e começamos mudando o nosso mundo. Talvez seja isso. Com muito amor, com toda, né? Ai, que maravilha! Adorei, Rijarda. Olha, amei. E falando para todos que assistiram esse bate-papo aqui gostoso, maravilhoso, com tanto conteúdo sensacional, queria te agradecer demais e falar para todo mundo que não deixem de colocar os seus comentários. A Rijarda está super disponível para responder qualquer pergunta, eu também, claro. Então, coloque seus comentários. Se você ainda não segue o canal, siga o nosso canal, que toda semana a gente traz um conteúdo muito interessante ligado à liderança. Então, dê o seu like, acompanhe o nosso canal e a Rijarda vai voltar aqui para o nosso canal para falar depois como é que foi esse Connect e Sim, passar com mais certeza. informações para a gente. Eu Então, quero deixar para você mais uma coisa seguinte: você é líder. Pronto, você é líder de alguém. Você inspira alguém. Né? Então, assim, eu que sou super grata, Juliana, passamos aqui bons momentos, demos boas risadas. Para ser líder, você não precisa ser fria, calculista, chata, mal-humorada. Isso não é liderança. Isso é o que eu chamo de manipulação. Então, para você ser líder, você é você. E você, o ser humano, é essa coisa gentil, gostosa de estar, gostosa de trocar. Faz sempre as coisas porque tem certeza, porque você sabe o quanto o seu porquê é importante, é fundamental. E é ele que define o seu caminho, o meu caminho, o caminho da Juliana.
Então, que nós tenhamos todas muita consciência e aceitemos os nossos porquês, porque são eles os balizadores do que nós acreditamos. Muitíssimo obrigada, eu quem agradeço e estou à sua disposição. Perfeito, que maravilha. Só um último comentário, Rijada, sensacional que você acabou de falar. E você vê que a minha empresa, o nome é Líder in You. Por quê? Porque eu realmente acredito que todo mundo nasceu com um líder dentro de você. Isso é fato. Você só precisa ver que habilidade você precisa desenvolver, mas que o líder está ali. É perfeito. Olha, um beijo no seu coração. A gente vai se falando. Te agradeço muito. Foi ótimo esse bate-papo. Que bom Tchau. que você gostou. Beijinhos, querida. Parabéns. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, querida. Tchau.